Esse é um trabalho, como eu já falei para vocês, que é uma idealização que é dentro de um projeto maior que se chama Movimento Vencedor. O que está por trás desse nome? Que o movimento é que vence a dor. O que está por trás desse nome? Que ficar parado piora a dor. Então, nós vamos tecer um raciocínio aqui hoje para conduzir esse tipo de ideia, tá? Então, o processo de problemas de coluna, de disfunções, de hérnia de disco, de artrose de joelho, de alguma forma você vai tratar esses problemas com o movimento. Então, essa é a essência do meu trabalho, essa é a essência de tudo que eu faço. Então, desde os vídeos que a gente coloca no YouTube, desde o tratamento, olho no olho do paciente, tentando entender o problema dele para ajudá-lo, é com o intuito de devolver a natureza da articulação, que é movimentar-se. A gente, o nosso sistema músculo-esquelético, ele aumenta as arestas, ele aumenta os atritos quando a pessoa fica parada. Quando a pessoa se movimenta, ele arredonda, vamos pensar assim de uma maneira bem didática, ele arredonda, ele se molda, ele cria espaço. E nós somos geneticamente preparados para isso. Então, se a gente for pensar, isso aí vocês vão ouvir de várias formas diferentes, eu vou falar sobre esse assunto. Então, como cuidar da sua coluna, né? Nossa pergunta aqui. Você conhece a sua coluna? Bom, quem já teve aula de anatomia, levanta a mão. Temos algumas pessoas aí que já tiveram aula de anatomia. Fora vocês que já tiveram aula de anatomia, o que vocês sabem sobre a coluna de vocês? Por exemplo, que tipo de movimento a coluna faz? Ah, que bom. Que tipo de movimento a nossa coluna faz? A coluna tem 4 movimentos só, mais nada, tá? Todos os outros é combinação disso, que é o quê? Dobrar para frente, flexão, dobrar para trás, extensão, rotação e inclinação. Então, são esses movimentos. A coluna não é complexa, como, por exemplo, o ombro, em termos de movimento. O ombro oferece ângulos variados de movimento. Cada um desses ângulos, né? E o nosso pessoal aí da educação física que sabe disso, cada ângulo você explora um tipo de movimento, um tipo de função, um grupo muscular, um pedacinho diferente daquela articulação. Então, as articulações do ombro e do quadril, que são esferas, né? São esferas de encaixe, elas funcionam de uma maneira diferente da coluna. A coluna, ela é tridimensional, ela também produz movimentos muito complexos, porém, são 4 tipos só, tá? Que tipos de problemas podem acontecer na coluna? Alguma ideia? Por exemplo, dá um exemplo. Hérnia de disco, protrusão, pico de papagaio, artrose, espondilite, espondilose, espondilolistese, que mais? Escoliose, cifose, lordose. Que tipos de problemas podem ter na coluna? E como resolver esses problemas? Nós temos linhas diferentes, tá? Eu vou falar aqui a linha que eu pratico, que eu sigo, com as quais eu resolvo alguns problemas, né? Ajuda as pessoas a resolver seus problemas, que é uma linha onde a pessoa, ela pode entender o problema dela do ponto de vista funcional e não patológico. Nós já vamos entender um pouco mais o que eu quero dizer isso. Qual que é a diferença? Tá? Um monte de gente chega no meu consultório falando uma lista de problemas que tem. E alguns de vocês já devem ter me ouvido falar o quê? Que esses problemas aqui são problemas naturais do envelhecimento ou naturais do processo da própria pessoa e
que a gente vai acabar ajustando. Alguma coisa precisa ser ajustado ali e a pessoa vai, através desse ajuste, aliviar os nervos, deixar eles receberem sangue, fluir aquele sangue e parar de sentir aquela dor, tá? Muito bem. A maioria dos problemas de coluna, eles têm duas explicações. Essa é a linha que eu estou falando para vocês do ponto de vista funcional. Quais são essas explicações? Falta de determinados tipos de movimento. E a outra, excesso de posturas e movimentos. Então, qualquer tipo de postura e movimento? Não é qualquer postura, qualquer tipo de movimento. Mas existem alguns movimentos que faltam muito na vida e tem alguns tipos de movimento que é um excesso na vida. Alguém poderia dar um exemplo de um movimento que a gente faz muito, um excesso de movimento? De posição, de postura de movimento? Inclinar para frente. Inclinar para frente. Sentar. Quantas horas você senta ao longo do seu dia? Será que isso tem uma consequência para a coluna ou não? Será que isso sai completamente assim, na diurese, sai espontâneo, coluna adapta isso? Pode até adaptar, tem que ter estratégias para isso. Mas sentar demais em excesso pode causar uma tensão exagerada, um esforço exagerado ali nos discos da coluna, nos ligamentos. Então, é preciso a gente olhar isso, é preciso a gente ter essa visão, como é a minha vida, como são os meus hábitos. Eu sento muito, eu sento para o meu lazer, inclusive, né? Eu carrego peso, eu fico muito tempo carregando peso, eu faço muita limpeza, então eu fico muito assim, ó, com essa posição assim, também inclinada para frente, né? Eu fico o dia inteiro mexendo alguma coisa assim, né? Vamos supor que a pessoa faz algum tipo de instalação. Uma vez eu atendi um paciente que ele fazia instalação de ar-condicionado de carro. Gente, vocês não imaginam a posição que o cara ficava para instalar o ar-condicionado. Ele tinha que deitar dentro do carro, fazer um negócio assim para poder enxergar o lugar que ele ia instalar o ar-condicionado, e ele fazia isso, umas 20 instalações disso por dia. Adivinha o que aconteceu? Arranjou uma dor, né? Você vai forçando ali, você não tem estratégia de compensar ou de movimento para equilibrar o seu corpo, aquilo lá vai, como se diz, empenando, né? Vai tirando do lugar, vai forçando as articulações. Bom, a gente falou de alguns nomes de problema agora mesmo, não foi? Citamos aí uma série de nomes que vocês provavelmente já ouviram. Muito comum, a pessoa pega uma ressonância, tem um monte de nomes lá, a pessoa faz o quê? Vai na internet, procurar o que é aquilo. Aí começa a olhar na internet, os olhos vão só aumentando o tamanho, né? E a boca vai só caindo e a pessoa vai ficando com aquela coisa assim, eu tenho um negócio grave na minha cabeça. Eu tenho um negócio grave e eu não sei o que eu vou fazer, eu devo precisar de uma cirurgia. Aí beleza, a pessoa faz o quê? Vai no médico e hoje em dia as orientações maiores são o quê? Remédio, alguns mandam fazer fisioterapia, alguns mandam a pessoa fazer repouso. Tudo bem? Vamos chegando. Fica à vontade. Agora, essa semana eu recebi um grande presente. Eu falo que eu recebi, mas foi um artigo que foi publicado. Alguns de vocês talvez já tenham visto, que eu publiquei isso no meu material, no Facebook, enfim. Mas saiu um artigo muito interessante dizendo o seguinte: dor lombar. Pacientes estão recebendo tratamento errado, diz estudo. Vocês viram? Você viu?